Gustavo Lima voltou com a família para os Estados Unidos depois de um show no Pará. O cantor deve retornar ao Brasil na sexta-feira para uma nova apresentação. Ele foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa e está sendo investigado pela polícia. São 22 investigados que se cruzam em um inquérito de mais de 10 mil páginas. Na mira estão sócios de empresas de apostas online, as chamadas bets, onde, segundo a Polícia Civil de Pernambuco, há indícios de lavagem de dinheiro. Numa grande operação, em 4 de setembro, 10 pessoas foram presas. Entre elas, a influenciadora e advogada Deolane Bezerra, ligada à empresa Esportes da Sorte. 19 dias depois, é decretada mais uma prisão preventiva. Desta vez, o procurado é Nivaldo Batista Lima, ou como é conhecido, Gustavo Lima. Segundo os documentos reunidos nas investigações, em 1º de julho deste ano, Gustavo teria direito a 25% da marca do site de apostas Vai de Bet, que também é suspeito de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o cantor se tornaria assim sócio de José André Rocha Neto, o André, e Aisla Rocha, donos do negócio e suspeitos de fazer parte da organização criminosa. O advogado de Gustavo Lima nega a sociedade. Gustavo Lima, em 2022, celebrou um contrato de uso de imagem com a Vai de Bet, certo? Em razão do crescimento exponencial da marca, Gustavo Lima teve uma participação sobre a marca Vai de Bet e não sócio da empresa Vai de Bet. Os contratos de eventos e publicidade também são um caminho próspero para a lavagem de dinheiro, porque é difícil você comprovar quanto custa a publicidade A, quanto custa a publicidade B. Não tem um valor objetivo. A polícia já estava de olho no cantor desde o início da operação. Entre as 4 aeronaves apreendidas estava este avião, que seria da Balada Eventos. O valor de mercado da aeronave é de cerca de 33 milhões de reais. Gustavo alegou que estava em seu nome, mas já havia sido vendida para uma das empresas de José André Rocha, sócio de Gustavo na Vai de Bet, de acordo com a polícia. No inquérito é possível ver que Gustavo Lima recebeu vários pagamentos seguidos da empresa do sócio. Esse avião foi vendido ano passado e eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Toda a documentação que envolveu essa negociação da aeronave foi devidamente prestada à autoridade policial, todos os esclarecimentos. Segundo este documento encontrado na sede da empresa de eventos do cantor sertanejo, o mesmo avião já havia sido vendido anteriormente à empresa Esportes Entretenimento, ou Esportes da Sorte, ligada a Deolane. Segundo a investigação, Gustavo Lima manteria relações com empresas aparentemente de fachada. Uma delas, de acordo com o registro na Receita Federal, fica nesta rua em Aparecida de Goiânia, município vizinho à capital Goiânia. O que chamou a atenção e acendeu o alerta dos investigadores é porque a região é residencial e o endereço corresponde a um apartamento deste prédio aqui. Eu tenho aqui o endereço correspondente à empresa GSA Empreendimentos e Participações Limitada. Funciona nesse endereço, nesse apartamento? Esse apartamento a gente comprou, né? Esse não participa mais, não é deles mais, não. Você sabe quem é o dono da empresa? Não. Quer que alguém venha te cortar? Se o senhor puder, eu agradeço. Tem um mês, mais ou menos, que a gente comprou, mas que eu moro aqui tem 2 anos de aluguel. Gustavo me explicou que quando comprou o apartamento, não estava em nome da GSA. Na escritura, havia o nome de outra pessoa. Como é que vocês sabem dessa empresa? Me chamou a atenção vocês. Já conhecer, porque Já conhecer e vocês citarem Gustavo Lima, então eu queria entender melhor. Correspondência aí no nome dela ou dele. Do Gustavo Lima? No nome não de Gustavo Lima, é Nivaldo. A defesa de Deolane Bezerra respondeu em nota que o processo tramita sob segredo de justiça
e que se manifesta exclusivamente nos autos. Mas Deolane reafirma sua inocência. E a defesa dos sócios da Vai de Bet, José André e Aisla Rocha, por mensagem, respondeu que as atividades são regulares e que o patrimônio do casal é lícito. Seja certo, seja justo, seja honesto, para que quando tudo parecer desmoronar, só tua honestidade te salvará. O cantor Gustavo Lima teve a prisão decretada em 23 de setembro e no dia seguinte foi revogada. Vale reforçar que o artista é um dos indiciados nessa operação, então, contra a organização criminosa e lavagem de dinheiro. Para entender como funciona a lei nesses casos e também o que pode acontecer daqui para frente, a gente faz conexão com a advogada e professora de Direito Constitucional, a Lilian Casola. Professora, boa tarde, seja sempre muito bem-vinda aqui ao Conexão. Bom, baseado nisso, a gente colocou aqui uma reportagem bem densa, explicando o que está acontecendo, mas de acordo da lei, o que pode acontecer então? Boa tarde, Kelly, primeiramente. Boa tarde a você e a todos que nos assistem aqui na Conexão Record News. Bom, vamos lá. De fato, a gente tem acompanhado esse caso há alguns dias. Na realidade, desde o início de setembro, precisamente no dia 4 de setembro, quando essa Operação Integration foi deflagrada com algumas medidas determinadas pela autoridade policial do estado de Pernambuco, alguns mandados de prisão expedidos, mandados de busca e apreensão. E desde então a gente tem acompanhado tudo isso, No último dia 15 de setembro, o cantor Gustavo Lima, como vimos na reportagem, foi indiciado nesse processo. Eu acho que vale a pena, nos autos desse inquérito, melhor dizendo, eu acho que vale a pena a gente explicar esse aspecto jurídico, o que é o indiciamento, O indiciamento é um ato formal privativo da autoridade policial que conduz o inquérito. O inquérito é o que a gente chama de fase administrativa da persecução penal. Então, a gente está falando de uma fase em que um processo penal ainda não começou a tramitar. Quer dizer, perante um juízo, Gustavo Lima ainda não é réu. Então, ele estava sendo investigado, quer dizer, era suspeito, junto de outros alvos dentro dessa investigação, dentro desse inquérito, e a partir desse ato formal, que é o indiciamento, ele passa a ser considerado investigado. Então, quer dizer que a autoridade policial reconheceu que sobre ele, ou em relação a ele, recaem fortes indícios de autoria e materialidade capazes de sustentar essa decisão. Não é uma decisão discricionária, baseada no juízo de valor da autoridade policial, uma decisão vinculada, uma decisão técnica. Então, Gustavo Lima foi indiciado e logo na semana passada, alguns dias depois, no dia 23, na segunda-feira passada, ele teve a prisão preventiva determinada, que é aquela prisão que visa resguardar a ordem pública, assegurar as investigações. Essa decisão foi revogada pela 4ª Câmara Criminal na semana passada ainda, no dia seguinte, como você mesmo bem relatou aqui, Kelly. Então, houve um pedido de reconsideração dessa decisão de prisão e, portanto, o juízo da segunda instância reconsiderou e o Gustavo Lima, que já estava nos Estados Unidos, pôde até retornar ao Brasil e fazer seus shows no último fim de semana, certo? E agora, quais são os próximos passos? Gustavo Lima está indiciado, não recai sobre ele nenhum mandado de prisão atualmente. E a autoridade policial vai prosseguir nessa investigação, uma investigação densa, bastante complexa, um inquérito de muitas e muitas páginas que envolve muitos alvos, inclusive em 6 estados da nossa federação. E o destinatário dessa investigação é o Ministério Público, no caso, pela competência, o Ministério Público do Estado de Pernambuco. É o Ministério Público que vai receber os autos desse inquérito. O inquérito, a rigor, pela lei, pelo nosso Código de Processo Penal, tem um prazo de 30 dias para ser concluído quando os investigados estão soltos. Então, a gente está provavelmente em vias de ver a conclusão desse inquérito. Pode ser que haja uma prorrogação a pedido do Ministério Público, se forem necessários, se o Ministério Público entender que há necessidade de prosseguir nas investigações e obter mais robustos indícios de materialidade de autoria, então o Ministério Público pode até requerer essa prorrogação. Mas estamos em vias de ver a finalização desse inquérito. A autoridade policial vai encaminhar o seu relatório para o Ministério Público. Então, o Ministério Público decide sobre o oferecimento de denúncia. Quer dizer, é a peça inicial da ação penal. Trata-se de uma ação penal pública, porque a gente está diante de delitos que ofendem toda a sociedade, Uma organização criminosa, o crime de lavagem de dinheiro.
Então, o Ministério Público pode ou não oferecer a denúncia, quer dizer, iniciar a ação penal. Iniciando a ação penal, o cantor Gustavo Lima passa a condição de réu e, então, virá a ser julgado pela autoridade judiciária. Bom, e como a professora explicou muito bem, como não tem nenhum pedido de prisão contra Gustavo Lima, por isso que ele pode entrar e sair do país, não é? Bom, a gente vai seguir acompanhando. Muito obrigada pela análise. Professora Lilian, uma boa tarde. Até a próxima. Muito obrigada, Kelly. Boa tarde a você, todos e todas.